Olá, esse trabalho é sobre filtros ativos. Eu sou a Verena Mello e a minha dupla é o Davi Oliveira. Mas afinal, o que é um filtro ativo? Um filtro ativo basicamente é um circuito eletrônico projetado para permitir a passagem de sinais em determinadas frequências e atenuar, ou seja, eliminar ou diminuir, outras frequências. Utilizamos também componentes ativos, como os amplificadores operacionais, que seriam os ampops, e alguns componentes passivos, que seriam resistores e capacitores. Basicamente, existem 4 tipos de filtros ativos. São eles o filtro passa-baixo, que deixa passar frequências abaixo de uma frequência de corte, o passa-alta, que deixa passar a frequência acima da frequência de corte, o passa-banda, que deixa passar apenas uma faixa específica da frequência, e o filtro rejeita-banda, que é conhecido também como NOT. Ele atenua a faixa específica e passa o resto. A topologia que queremos estudar vai ser a topologia Salem-Key. Ela basicamente é uma arquitetura popular utilizada na implantação de filtros ativos analógicos, especialmente aqueles de segunda ordem. Os filtros que iremos estudar neste relatório posteriormente serão o de passa baixa e passa alta, ambos de segunda ordem. A topologia Salem-Key é utilizada um ampop em conjunto com resistores e capacitores, que no caso são o Z1, Z2, Z3 e Z4. Ela basicamente utiliza uma realimentação, que seria o feedback, positiva e negativa, no on-pop. Ela é simples de implementar, tem uma baixa sensibilidade à variação de componentes e pode fornecer um ganho e filtragem ao mesmo tempo, dependendo da ordem que for utilizada. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o passa alto e o passa baixo. O filtro passa alto, o nome mesmo já diz, ele permite a passagem de alta frequência, ou seja, tudo que estiver abaixo da frequência de corte é atenuado ou bloqueado. Como exemplo, a gente pode dizer que ele remove variações lentas ou offset DC em sinais fisiológicos. Já o filtro passa-baixa é o oposto. Ele permite a passagem de baixas frequências, atenuando ou bloqueando as frequências acima da frequência de corte. Um exemplo dele seria a remoção de ruído, sinal de ECG de altas frequências, ou até mesmo da interferência elétrica, que no caso seria de 60 Hz. Aqui nós mostramos o datasheet utilizado para o experimento, que foi o TL081. Aqui nós mostramos os materiais utilizados para esse experimento. Basicamente foi o gerador de função, osciloscópio, multímetro, o OnePop TL081, protoboard, jumpers. Para o passa-baixa foi utilizado o resistor de 9,76 k ohms e 9,84 k ohms, ou seja, aproximadamente 10 k ohms. Um capacitor de 230 nanofarad e 117 nanofarad. Para o passa alta foi utilizado do 26,5 k ohms e 53 k ohms e um capacitor de 8,1 microfarad e 8,26 microfarad. Aqui nós começamos o experimento em si. Primeiramente vamos falar do passa alta. Aqui nós vamos a foto do gerador de função, do circuito montado em si, né? Foi utilizado 500 mHz e 1 volt pico a pico, conforme isso está anunciado. Foi utilizado a fórmula para calcular o meio dos valores mais próximos possíveis de capacitores, que foram utilizados aproximadamente 8K. E a partir deles, nós achamos os valores do R1 e do R2, chegar na frequência de corte desejada de 500 mHz. Os valores encontrados foram de 26,5K e de 53K, sendo o primeiro ligado na realimentação positiva e o segundo no terra. Como resultado, chegamos a 700 mV em 536 mHz aproximadamente, como já era esperado. Aqui nós podemos verificar a simulação no Proteus do passa alta, com os valores reais, ou seja, os valores que foram realmente utilizados na prática para verificar a exatidão do resultado. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o diagrama de Bose, onde o gráfico mostra o ganho em função da frequência. Note que o ganho começa em um valor negativo de 1850 dB e vai até o zero. E nosso ponto de interesse, que é o de 3 dB, foi marcado. A frequência encontrada no experimento do Proteus chegou a aproximadamente 524 mHz. Ou seja, na prática,
quando chegasse à frequência de 3 dB, a atenuação deveria chegar nessa frequência de 524 mHz. Não está exatamente igual aos valores, por conta que os capacitores não são realmente iguais. Eles são os mais próximos possíveis encontrados no laboratório, mas não são iguais. Aqui nós temos o gráfico analógico para a frequência de 500 mHz. Fazendo a medição do sinal de saída, que seria o sinal verde do gráfico, e o sinal de entrada, que seria o vermelho do gráfico, ao realizar a medição do pico a pico entre eles, nós chegamos exatamente a 700 milivolts. Ou seja, chegamos a um valor muito próximo ao nosso valor original, ao valor que foi realmente encontrado na prática. Agora chegamos na nossa parte do passa-baixa ativo. Então, tem 3 fotos aqui nesse slide. Uma é do gerador de função, uma é do circuito montado em aula e a outra é do resultado no osciloscópio, certo? Então, no gerador de função, nós colocamos 100 Hz, 1 volt pico a pico, como requerido na questão, que é a frequência de corte. Então, nós utilizamos a fórmula para poder calcular a partir de valores iguais entre aspas, de resistor, aproximadamente ali em 10K. Nós não achamos resistores iguais, obviamente, nós achamos resistores parecidos, um de 9,84 e outro de 9,76, e a partir desses valores nós calculamos o quanto tem que ser o valor dos dois capacitores C1 e C2 para que a gente consiga chegar na frequência de corte desejada, de 100 Hz. Os valores encontrados na teoria foram 230 e 115. Nós não encontramos valores nesse exato número de capacitância, mas encontramos próximo, respectivamente 220 e 117 nanofaraday, certo? O capacitor que está conectado no terra é o de 117 nanofaraday e o outro capacitor é de 220 nanofarads, valores reais encontrados por nós. Sobre o resultado, essa foto aí é sobre exatamente na frequência de 100 Hz, nós deveríamos estar encontrando uma atenuação de 3 dB. Ou seja, se eu tenho um sinal de 1 volt de amplitude, tenho que ter uma ampliação para esse sinal de 1 volt em 700 milivolts, ou seja, uma atenuação de 1 volt para 700 milivolts, que é 3 dB, que é na minha frequência de corte. Como vocês podem estar vendo na foto aí do osciloscópio, está em 740 milivolts e não em 700 exatamente. Isso se deve a vários fatores. Um dos fatores pode ser explicado pelo próprio fato do meu material, dos capacitores não terem os valores exatos encontrados no cálculo, certo? Então esse é um dos maiores vilões para que isso possa não ter alcançado. Mas a gente chegou num valor ali próximo, como vocês podem estar vendo, um valor satisfatório de 740 milivolts de atenuação em 100 Hz. Agora nós estamos vendo um vídeo onde a gente filma o aumento da frequência e ali a queda da tensão, ou seja, abaixo da frequência de corte nós vamos ter o sinal passando normal, sem atenuações, e à medida que a gente vai se aproximando ali da frequência de corte, vai tendo aquela queda, que logo mais nós vamos ver no diagrama de Bode. Então, o que a gente tenta mostrar aqui nesse vídeo passar é que a gente está aumentando a frequência e a gente tem ali o decréscimo ali do nosso ganho, a gente tem uma atenuação ali no ganho. Agora nós estamos aqui no Proteus, então foi simulado esse mesmo com os valores reais, ou seja, os valores do R1 e do R2, do C1 e C2, os valores encontrados por nós na prática, então não foi os valores calculados, sim os valores reais para tentar simular o máximo possível o que a gente viu na sala de aula, no laboratório, aqui no Proteus. Então esse foi o circuito realizado no Proteus. Vamos aos resultados. Vamos começar pelo diagrama de Bode. Então, aqui no diagrama de Bode, a gente está vendo o ganho em função da frequência. Nós temos ali que começa em zero, certo? Ou seja, o ganho igual a um ganho unitário, o ganho 1 igual a 1. E bem ali,
eu coloquei o ponto desejado de interesse de 3 dB, ou seja, em 3 dB a gente pode estar vendo ali a frequência em 104 Hz, ou seja, na vida real, em 3 decibéis a gente teria, ou seja, uma atenuação de menos 3 decibéis, nós teríamos que ter uma frequência de 104 Hz, ou seja, não está em 100 Hz, por conta daquilo que já foi dito, os valores do capacitor não estarem adequados, certo? Então, outra coisa muito importante de se observar aqui nesse diagrama de Bode é que aquela curva ascendente ali, se vocês podem estar observando, e eu fiquei com uma curiosidade sobre isso. Eu acabei perguntando para o monitor Gabriel, e o monitor ele me explicou que era por causa de várias questões. Uma dessas questões é o próprio Unpop, então se o Unpop for melhor, se for um Unpop diferente desse aqui, ou um Unpop pior, isso muda, então essa frequência, essa subida ali essa curva ascendente ali depois do 10K que vocês estão vendo, ela vai mais ser para valores mais altos ou valores mais baixos, como é o caso do LM741, que eu fiz o teste aqui no Proteus. E é uma coisa muito interessante que tem a ver com a fase. Então tem várias explicações, até o próprio componente, se a gente mudar os componentes, os valores do componente, os valores da resistência e da capacitância, isso é uma coisa que muda. Na teoria não deveria acontecer, mas é uma coisa que acontece na prática, na vida real. Aqui nós temos o gráfico analógico para uma frequência de 100 Hz, ou seja, imitando o nosso primeiro slide do passo abaixo, onde nós tínhamos o nosso experimento de 100 Hz, para quanto foi a atenuação e tal. Bem, aqui medindo pico a pico da saída que vocês estão vendo em verde e a entrada está em vermelho. A saída em verde nós medimos o pico a pico e está em 691, bem perto dos 700 milivolts, certo? Mas ainda assim com uma grande diferença do que a gente viu na realidade. Então, como a gente está usando os mesmos valores aqui, deveria dar aproximadamente igual. Não deu porque quando a gente está fazendo as coisas na vida real, no laboratório, a gente tem intempéries que em um ambiente de simulação a gente não tem. Então, por isso que deu essa diferença, mas o importante é que os dois experimentos deram perto, aproximados ali dos 700 milivolts. Claro que dá essa diferença por conta dos valores da capacitância e os capacitores não serem perfeitos, e o Unpop também. Pode ser que o Unpop não esteja em uma condição ideal. Já foi dito aqui em outros experimentos que eles são componentes pirateados, então é importante ressaltar sempre isso aqui nos experimentos. Mas é isso, agradecemos imensamente a atenção. Muito obrigado. Mas é isso, agradecemos imensamente a atenção. Muito obrigado.